médium isso, médium aquilo, pode dar o nome que for, é a mediunidade. Então todo mundo pensa, logo, aí está um dos elementos da mediunidade. Ok? E o outro elemento que eu falei, perispírito, todo mundo tem. Estamos reencarnados porque temos perispírito. É a forma. E por que o perispírito é fundamental no processo da mediunidade? Porque a gente sabe que quando o espírito vai atuar em alguém, é através das suas emanações fluídicas, que são irradiações do perispírito. O perispírito é formado de quê? Quem sabe? Quem se lembra? Que é a parada estratégica aqui para começar a Fluidos do cósmico universal, variação. Que é uma variação do fluido cósmico universal. O perispírito é, portanto, como define o espiritismo, semimaterial ou semifluido, dependendo do que você quer ver. Veja bem, o perispírito ele é fundamental para a gente poder reencarnar. Sem ele você não atua sobre a matéria densa. Porque o espírito propriamente dito é uma natureza tão diferente e sutil que ele não poderia agir diretamente na matéria. Ele precisa de um intermediário. O perispírito é o médium do espírito. Para agir na matéria, seja reencarnando, seja pegando alguma coisa, desencarnado, precisamos do perispírito, que é o elo de ligação entre os desencarnados e o encarnado. Então, quando eu me concentro enquanto médium, eu me concentro, o espírito vai atuar em mim. O que é que vai acontecer? Fred entrou em transe, ok? Vamos supor que Dalva é o espírito desencarnado que vai atuar por meu intermédio. Então, eu me afasto um pouco do corpo, vamos dizer assim que meu transe é um pouco mais profundo, e ela que vai se comunicar, o que é que vai fazer? Ela vai, com a vontade tão grande, ela pode fazer isso consciente ou inconsciente. Ela vai irradiar o seu pensamento, que leva junto uma irradiação do perispírito dela, que vai casar, olha o fenômeno do namorado, vai casar com o meu perispírito, fazendo uma acoplagem psíquica. Se não houver essa identificação, gente, a comunicação não vai ocorrer. Então, é perispírito a perispírito a comunicação. O espírito não entra na gente, né? Embora pareça em alguns médiums que ele está entrando pelo nariz, né? Mas ele não entra pelo nariz, ele não entra pelo ouvido. O fenômeno é de ligação fluídica e irradiação mental. É um fenômeno telepático. Isso é a psicofonia, ou vulgo incorporação. O termo não é adequado porque o espírito não entra no corpo, embora o vulgo só conhece por incorporação. A gente tem um nome mais elegante, né? Psicofonia, que foi o Arnaldo Rocha, até em Minas Gerais, que batizou esse nome. Daí surgiu o livro. E daí surgiu o livro Instruções Psicofônicas. Até nessa época não tinha esse nome não, era incorporação mesmo, chamava até de possessão em alguns casos, né? Pois bem, até agora está tudo ok? A chave tá bom, tá ruim, como é que tá? Massagem no ego do palestrante. Quem está gostando, levante a mão. Disse que era massagem no ego. Muito bem. Bom, gente, então, o médium psicofônico, né, o seu psiquismo, ele pode ter diversos tipos de transe. Para a gente entender por que é que tem médium que perde a lembrança, quando volta não sabe o que aconteceu. Tem médium que guarda nuances. Tem médium que estava plenamente consciente e ele se desespera. Porque ele acha, eu acho que fui eu mesmo. Ele estava consciente. A maioria dos médiums, eles são conscientes. Cada vez mais está se tornando difícil encontrar um médium inconsciente. Pela própria evolução do psiquismo humano. Em breve, e a melhor comunicação é a consciente, que o médium, seguro e equilibrado, ele estará plenamente sob o domínio do processo e dominando o processo em si. A gente pensa, não, para eu ficar mais seguro era bom que eu não lembrasse de nada. Não é assim que a gente pensa? Pois é, mas você não pode ir de encontro à lei da evolução. Da mesma maneira como Charles Darwin apresentou para a gente a teoria da evolução das espécies, o Espiritismo complementou Darwin mostrando a evolução do espírito. E tudo parte do mais pesado para o mais leve, do mais simples para o mais complexo. Então a própria mediunidade vai ganhando uma beleza de sutileza, dispensando perder a consciência plenamente.
mas ainda existe. Qual é a diferença? Vamos dizer que o nosso amigo aqui, como é teu nome? Iraildo? Iraildo, vamos dizer que ele é o médium. Vamos dizer que Iraildo é inconsciente. Teu nome? José. José, tu é consciente, o que desespera ele profundamente. E vamos dizer que a nossa amiga é semi-consciente, ok? Qual a diferença? Por que isso acontece? São peculiaridades do médium. Está lá Allan Kardec, quando ele fala do médium tecnicamente, ele diz que a mediunidade, embora pertença à alma, radica-se no organismo. Então, para a pessoa ser médium ostensivo, tem que trazer uma predisposição orgânica. Por isso que facilmente o fenômeno se dá com ele. Mas também a mediunidade pode ser exercitada e abrir perspectivas, ok? Mas vamos voltar aos 3 médiums. Iraildo é inconsciente. Ah, por isso que Iraildo quebra tudo, vira a mesa? Não, ele faz isso, é mal educado também. Porque a inconsciência não se dá, gente, durante a comunicação, como muita gente pensa. A inconsciência é o choque de retorno que leva ele à amnésia. E aí vou explicar. Deixa eu ver como é que eu explico assim mais facilmente. Vem cá, por favor. Teu nome é? Bruno. Pronto, Bruno. Vamos dizer que Bruno é o médium, é Iraildo, tá? Eu não quis fazer, eu disse. Bruno é Iraildo, ok? Aí ele concentrou-se, entrou em transe. Quando é que o transe é mais profundo? Quando eu me afasto mais intensamente da matéria. Vamos dizer que eu sou Bruno, fora dela. Ok? Pois é. Aí veja bem, no caso, a pessoa se vê. Se vê? Se vê. Se vê. Eu vou mostrar exatamente o que é que não lembra de nada. E... Seu nome? Diana. Iana. Iana é o espírito comunicante, tá? Iana é perturbada. Acertou. Isso é com carinho. É claro. Então veja só. Iana sofrida, do outro lado, tá? E aqui é Iraildo. E eu sou Iraildo fora do corpo. Quanto mais o médium se afasta do seu corpo, o transe é mais profundo. E a matéria, vamos dizer que a matéria vibra 1000 vibrações por segundo. Tá? E o espírito fora do corpo, o perispírito, isso é só para ilustrar, viu gente? Não tem nada medindo isso não. Isso depende da evolução. E a gente fora do corpo, o perispírito vibraria o equivalente, vamos supor, 10.000 vibrações por segundo. Portanto, quando eu saio do meu corpo, eu acelero o padrão vibratório. Posso até recordar vidas passadas minhas. Posso ver o mundo espiritual à volta. E aí, Iana, cheia de raiva, de ódio, quer quebrar tudo. Mas eu estou consciente vendo a comunicação. Estou vendo. E sendo médium educado, eu não vou deixar. Tanto é que muitos dizem assim, por que não me soltam? Por que estão me prendendo? Na verdade, é o médium que está segurando o processo. Ele quer dizer uma palavra. Oi? Foi interessante, acontece muito. Repete isso aí, por favor. Vou repetir. Quando o espírito diz, por que estão me prendendo? Não é porque tem os espíritos ali amarrando ele, não, necessariamente não. Pode ocorrer. Mas em geral, é o próprio médium que através do seu autocontrole está segurando o processo. Não deixando ele dar não deixando ele virar. E vamos dizer que Ana quer dizer uma palavra de baixo calão, que é isso levar todo mundo, mas eu, Iraildo, fora do corpo, sou educado mentalmente, moralmente, não deixo dizer, porque eu não aceito que ele use meu corpo para dizer palavras de baixo calão. Eu não aceito. Aí ele quer falar e tranca. Aí às vezes o espírito tranca o dente, né? Se sente coibido, cerceado. É o controle exercido pelo médium. Agora, como é que era ele depois não lembra de nada? E por que ele não quebrou tudo? Poderia quebrar, se Iraildo fosse mal educado, gostasse do palavrão, não tivesse controle sobre nada, aí Ana ia ficar, ó, Fazer a festa. à vontade. Por causa de quê? Estão lembrados? Sintonia, ressonância, identificação de gosto e tendência. Até o ambiente também. Aí bloqueei. E o ambiente, claro, lógico, você está numa reunião mediúnica, o ambiente está ali sob segurança, ok? Mas pode acontecer uma comunicação fora. E aí o médico pode segurar também. Então veja só, terminou o transe e Ana foi retirada, vai ser ajudada no outro patamar e eu volto para o corpo. Como eu estava mais afastado, eu aumentei a vibração.
Quando eu retorno para o meu corpo, retomar o meu psiquismo aqui na matéria, meu perispírito vai ter que diminuir de novo a vibração para se adequar às 1000 vibrações da matéria. Semelhante ao que acontece quando a gente reencarna. A gente lembra de onde veio? Lembra que foi na outra vida em geral? Não. Por quê? Porque quando você vai reencarnar, reencarnar é pior do que morrer. Morrer é uma beleza, você volta à liberdade. Reencarnar, você restringe a liberdade. Então o que é que acontece? Quando o espírito vai reencarnar, ele diminui a vibração dele e aí isso causa amnésia. Porque ele precisa se adequar aos fluidos e às moléculas materiais. É por isso que a gente não lembra de vida, de onde a gente veio, nem de vidas passadas. A amnésia é fruto da diminuição vibratória. Só um minutinho, tá? Aí, quando eu volto no fenômeno mediúnico de um transe dessa natureza, o que é que acontece? Eu voltei a diminuir minha vibração para me readequar a 1000 vibrações da molécula material, causando o mesmo choque da amnésia. Eu perco a noção do que aconteceu. Embora esteja em Daildo registrado no seu inconsciente. Tanto é que médiuns inconscientes podem, quando vão dormir, ou no outro dia começar a ter flashes do que aconteceu. Porque está no psiquismo. Ok? Então ele só vira a mesa, só quebra tudo, porque depende muito de como ele é. Pode ser. Então, botar uma mesa só médios educados, né? A natureza Por isso, do médium, né? não, por isso que é bom primeiro estudar antes para a tarefa mediúnica. Você colocar alguém sem nenhuma noção do fenômeno e das leis é abrir e escancarar as portas para muitos problemas. Tem casos espíritas que, por falta de estudo, basta a pessoa chegar, eu estou com uma dor no pescoço, é médium. Sempre tem um médium vidente que não vê nada, mas diz que vê, aí faz assim, tá assim, ó. Aí diz a frase do Bin Laden do Espiritismo, entendeu? Tem que desenvolver, porque senão você pode estar sofrendo porque é médium. Gente, a pessoa não sofre porque é médium, não. Não é a mediunidade a culpa da criatura ser sofrida. É porque é um espírito em débito com a lei, traz seus conflitos profundos e ainda não sabe lidar com a sensibilidade mediúnica. Como a mediunidade é uma hipersensibilidade, tudo é potencializado. Se a pessoa já é triste, angustiada, deprimida, sonobática, cadavérica e sepulcral, e é médium, o que é que acontece? Potencializa seu estado de espírito. Ok? Então, esse negócio, nunca digam isso, pelo amor de Deus, falando que você está sofrendo porque é médium. Qual é a ideia que a pessoa vai ter que a mediunidade? É uma coisa ruim. É por isso que as casas espíritas, muitas, não têm uma boa produtividade mediúnica. Os médios produzem pouco e mal. Por quê? Alguém aqui já tomou benzetacil? Já? É bom ou ruim? Péssimo. Mas não tinha que tomar? Pronto, muita gente vai trabalhar na mediunidade do meu jeito, como quem vai tomar benzetacil. Porque disseram para ele, só está sofrendo que é médium, tem que desenvolver. Aí vai sem nenhuma noção, sem amor, a causa, sem nada. Tudo é potencializado, para o bem ou para o mal. Ok? Então é o espírito em desajuste que é sofrido. Não é exatamente porque ele é médium. E o médium psicofônico semi-consciente? É aquele, já está para deduzir, que ele não se afasta muito do corpo, só um pouco. Então ele ainda fica com a consciência aqui no corpo e fora dela. Como alguns raros casos de pessoas que se projetam quando vão dormir para fora do corpo, aí tem a consciência de estar fora e estar dentro. É muito semelhante. Ou seja, o afastamento foi pouco e ele fica com a consciência como que bipartida. Então ele sabe o que está acontecendo, ele pensa que está totalmente consciente. Olha que coisa interessante. Quando termina o semiconsciente, a comunicação, que as pessoas começam a comentar, olha, naquela comunicação, Iraildo, eles vão dizer, Iraildo não, quem era semiconsciente? Era você. Iana. Então, a Iana estava crente que ela estava consciente. Só que quando o Bruno e as outras pessoas começam a comentar a comunicação que ela deu, ela começa a ver que as pessoas estão comentando frases que ela não lembra de ter dito. Ela lembra de ter estado consciente, mas não lembra de tudo. O semiconsciente, quando acaba o transe, ele sofre de amnésia parcial. Por isso que ele não registra tudo, ele registra parcialmente. Ah, mas quando aquele espírito que atuou com você, Ana, quando ele disse tal coisa, eu disse, não, mas não lembro dele ter dito isso, não. Eu estava consciente. Não estava. Você estava estava parcialmente expandida. Por isso que você não registrou tudo. Ou, quando voltou ao corpo,
ficou hiatus. Isso o registro mais ou menos da ideia, né? Isso, a ideia você tinha Exatamente e tal. da- Exatamente. E aí, vamos para o Josélito, que é consciente. Estudo de casa agora. Aí no caso do consciente, o que é que acontece no trânsito consciente? Ele concentrou-se, ele não sai do corpo. Não Ele sai. não sai, ele expande o perispírito. Ok? Não há uma saída, ele apenas expande, é uma exteriorização de energia. E o fenômeno do consciente é eminentemente ou basicamente telepático. Daí a confusão tremenda, principalmente para quem está começando, é meu ou não é? Estou enganando, aí entra em crise. Eu não quero enganar ninguém, eu não sou hipócrita. Pronto, é isso mesmo. Exatamente assim. Porém é perfeitamente natural. Só o tempo e algumas coisas importantes vai fazer com que Josélito e qualquer médium nesse campo se sinta seguro. Que seria? Primeiro, estudo. Está gravado. Está gravado, né? Estão gravando? Então, né? Primeiro, estudo. Estudar a doutrina espírita, estudar a mediunidade, para entender lei dos fluidos. Leiam não só o livro dos médios, mas o capítulo 14 do livro A Gênese, os fluidos, para a gente entender esse processo mais direitinho e aprofundado. Estudar. Segundo elemento, autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é importante? Principalmente para quem é médium consciente. Para todo mundo é importante, mas ser médium consciente, no caso em pauta, muito. Por quê? Porque, gente, todo mundo tem a sua maneira de construir seus pensamentos. Todo mundo aqui pensa, mas cada um tem o seu ritmo, sua harmonia, sua forma de estabelecer ideias. Não é assim? Ninguém pensa igual, não. Você pode estar pensando no mesmo assunto, mas construindo ideias diferentes. Então, se Josélito se conhece cada vez mais, ele vai saber como ele constrói suas ideias, sua maneira de pensar. Então veja como isso ao longo do tempo vai dar segurança a ele. Quando ele estiver lá concentrado e começar a vir construções mentais que não se parecem com as dele, primeiro sinal de que provavelmente uma outra mente está enxertando o psiquismo dele com ideias. Perceberam? É o fluxo mental do comunicante. Eu estava pensando naquilo, não faz parte da minha maneira de construir ideias. E pode ser até mesmo ideias contrárias ao que eu penso. Então, é mais complexo? É, mas sem dúvida alguma pode adquirir essa segurança através do autoconhecimento, do estudo do fenômeno mediúnico em si e, por fim, a prática. Não adianta fugir. Se você está no exercício da mediunidade, siga a prática, debatendo, analisando as comunicações, o teor das comunicações, que ao longo do tempo você vai ter a segurança necessária. E se for um espírito que venha perturbar, tem como ele tomar consciência e Tem. se defender? O estudo vai dar a ele, por exemplo, uma certa segurança sobre a lei dos fluidos. Um espírito perturbador, ele dificilmente enganará um médium que estude e que faça a sua avaliação permanente, autocrítica. Por quê? Porque questão de fluidos, ele vai identificar se aquela energia é boa e vai identificar pelo estudo do Evangelho, pela busca da reforma moral, vai identificar o teor moral do comunicante. Por isso que Kardec alertou o seguinte: a nossa análise da comunicação que a gente recebe não pode ser a priori. O que é que acontece com os médicos muitas vezes? Fica em dúvida e segura. Nunca vai saber se é ou não é. Deixe fluir, agora depois avalie. Seja psicográfica, seja psicofônica. Vamos avaliar. Veio. É verdade que é de um espírito? Vamos ver se é o conteúdo. E é um espírito bom? Vamos ver o conteúdo. É o que Kardec recomenda. É o conteúdo que vai lhe dar a segurança imprescindível. Mas se foi anímico, se foi eu mesmo, o conteúdo está muito bonito, está orientando bem, mas se foi de mim mesmo, o que é que dizem os espíritos nobres? Não se inquiete tanto. Na verdade, sendo seu, ou de Bezerra de Menezes, todo bem vem de Deus. Isso é que é o mais importante. É o nosso ego que faz a gente querer saber se foi da gente, se não foi. Se é para o bem, se orienta, se consola, se enobrece, o bem vem sempre de Deus. Nunca da gente. Nós somos veículos dele. Então é dessa maneira que a gente vai adquirindo segurança. O exercício da mediunidade produz a segurança ao longo do tempo, desde que o médium continue na sua trajetória de autoeducação, de autorreflexão,
de reforma íntima. E isso é que vai gerar segurança para o médico. Agora, médico que não quer orar, que não quer ter o hábito da oração, que não se esforça para consigo próprio, que não procura uma atitude positiva e construtiva na vida, vai ser o tempo todo o mesmo sofrimento, as mesmas angústias e insegurança. Tem gente que quer ser médico para receber espírito, mas não quer para o processo fazer a gente crescer. Diga para Esse mesmo processo que você fala aí da mediunidade acontece todos os dias a gente dormindo, né? Essa saída que a gente tem, que a gente chama de sonhos, e aí depois vem a amnésia, né? Quando você volta. Porque você passa por todo o processo fora do corpo, quando volta com aquelas poucas lembranças. E por quê? Porque voltou para a matéria, cai a vibração. Não tem como. A matéria é uma vibração pesada. Se não cair, você não encaixa. Encaixa, não tem como encaixar. A gente está falando, gente, de vibração, que é o que mostra, tudo é energia. Tudo. A matéria densa, mais sutil, tudo é só energia vibrando. Ela tem que ter compatibilidade para poder se encaixar. Se não tiver, acabou. Por exemplo, por que é que quando a pessoa sai, vê uma entidade que lhe assusta, quer voltar, aí quer acordar e não consegue? Porque se joga no corpo, mas não encaixa. Não é interessante? Porque o medo faz a pessoa não ter a calma para encaixar tudo direito. Aí fica, quer acordar, grita, ninguém ouve. Porque ele está sobre o corpo, mas não encaixou. Fica entrando em pânico, né? Entra em pânico. Entrou em pânico, aí perturba-se completamente. Não encaixa o processo. Né? Assim como a saída em corpo astral, você sai do corpo. Por que tem gente que não vai sair do corpo? Tem gente que, por exemplo, está virado assim, quando vai saindo, se assusta e mete a cabeça na parede, puxa o corpo. Né? Porque ele está saindo de lado. O outro sente projetado para frente. Tem gente que, por exemplo, está na mesa mediúnica, concentrado, aí sente que a mesa está ficando pequena. Não é a mesa que está ficando pequena, é você que está indo pelo alto. Você está se distanciando dela. A sua expansão está sendo para cima. Aí você pode ter a sensação de que a mesa está diminuindo. Não, é você que está se afastando mental, fluidicamente dela. Se expande. Pode até não estar saindo do corpo, mas está se expandindo fluidicamente para o alto. Daí vem essa sensação que acomete algumas pessoas. Okay? A psicografia mecânica, semimecânica, eu sei que está um pouco técnico, mas estou procurando deixar bem mecânica, semimecânica, intuitiva, que é muito semelhante à questão da psicofonia, né? Por exemplo, o que é o médium que escreve mecanicamente? É quando esse médium tem a particularidade, na sua mediunidade, os espíritos conseguirem grande independência para atuar nele. Ou seja, o espírito que vai escrever age sobre a zona da fala no cérebro do médium, ok? Através também da interação fluídica, na zona motora do cérebro, que é para impulsionar o braço, e consegue envolver elétrica e fluidicamente o braço do médium com tal força que ele consegue imprimir a letra que ele tinha quando estava aqui na Terra, assinando como ele assinava a carteira de identidade dele. É o médium psicógrafo mecânico. Chico Xavier psicografou longos anos assim. Assinava, tanto é que comparava com a assinatura da pessoa na carteira de identidade e batia. Esse é o mecânico. O semimecânico, o espírito atua sobre a zona mental, atua na zona motora, porém não com a mesma independência. Então ele escreve rápido, porque tem um impulso elétrico, mas nem é a letra do espírito, nem a letra do médium. É a letra do impulso. Entendeu? Esse é semimecânico. Ok? Então, também atesta muito da comunicação mediúnica. E o intuitivo? Aí esse é o complicado, como é no consciente, a psicofonia. O intuitivo, ele não sente maiores choques no braço, sente só a vontade de escrever. E o fenômeno é evidentemente telepático. Se ele não tiver a segurança do mesmo processo do psicofônico, ele vai ter muitas dúvidas. O que vai dando sustentação a ele é o conteúdo da comunicação. Se aquilo que ele está recebendo, se está, por exemplo, acima da sua capacidade. De repente um cientista começa a utilizar, vamos dizer que ela é médium psicógrafa consciente, intuitiva. Né? Ela está consciente e vai escrevendo sobre a intimidade dos fulcros atômicos e a mudança orbital dos elétrons. Se ela sabe disso? Pronto. Aí ela recebe tudo isso. Falando sobre top quark, pósitrons, bóson de Higgs,
Aí mostra, vamos dizer que o nosso amigo aqui é um cientista, um físico. Aí ela mostra, eu recebi esse negócio aqui, mas tem tanto nome feio. Por isso, minha filha, você recebeu a mensagem que está assinada Albert Einstein. Seria digno dele. Por quê? O que ela colocou ali, quando é uma mistificação, é um jogo de palavras difícil só. Mas se tiver base, lógica, esclarecimento, aí eles são, isso aqui realmente é uma comunicação séria porque está correta que está posto aqui. É muito difícil isso acontecer no médium consciente, porque a dúvida bate no... E é bom contestar um pouquinho mesmo. Então, nessa explicação da psicografia, o semiconsciente que há um frisson no braço, um impulso elétrico, mas por vezes, pronto, aconteceu ontem pela manhã, eu psicografei, mas estava tão sutil, sem sentir muita energia que eu só tinha certeza que não era eu pelo conteúdo realmente. Assim. E é como eu estava conversando com o Marcos, de repente é como algo que está vindo e a ideia para. Quando eu digo, agora é que eu boto aqui, não era você que estava dizendo a ideia. Eu fui escrevendo de uma forma tão sutil que tem hora que você diz, poxa, será que sou eu que estou escrevendo? Aí tem hora que eu fico pensando assim, eu gosto quando eu fico sentindo o impulso, mas não é você que escolhe. Se você falou há pouco que há uma evolução do espírito, do perispírito, a tendência é o médico ficar mais refinado. Sim. Então cabe realmente fazer o estudo para poder se contentar com essa sutilidade que vai ocorrer cedo ou tarde. Agora eu vou dizer uma coisa que vai parecer contraditória com tudo isso que eu disse. Não, consiga, faça, verifique. Que não é contraditório. Mas duvidar também não é em si mal. Questionar em si não é negativo. Negativo é quando você questiona bloqueando isso. Ok? É importante averiguar sim. O médium que não averigua as suas comunicações ou é excessivamente vaidoso, né? E acredita que ele recebe só o toque de linha. Esse já é o pronto para ser um fascinado, um obsidiado. Porque, primeiro, não existe médium nenhum que não possa ser enganado. Está lá no livro dos médiums, está lá na codificação. Nenhum. Começa a vaidade, começa. Bateu a vaidade, meu, pronto, a porta escancarou. Já começa a olhar. E aí a Bíblia nos alerta, olha a Bíblia aí maravilhosa. Não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se vem de Deus. Gente, todo espírito vem de Deus, porque é o Deus que cria, não é verdade? O sentido é, o espírito comunicante está em harmonia com a lei de Deus, está de acordo com as leis morais superiores da vida. É isso a averiguação que a Bíblia recomenda e que Allan Kardec também recomendou. Fazer o estudo e a averiguação. Se o médico só recebe comunicação de Maria Santíssima, Antônio de Pádua, Francisco de Assis, bota um pé atrás. Não é que seja impossível, mas é um alerta. Diz o que o codificador no livro dos médios: quanto mais importante é o nome do espírito comunicante, redobremos a análise do processo da comunicação. Não pelo nome, mas basicamente o conteúdo. Agora uma questão assim. Eu uma comunicação com uma psicografia por mim, uma determinada pessoa, e tá bom, foi o conteúdo tal, no meio, queria que eu escrevesse algo que ia acontecer futuramente, que talvez aquela pessoa ficasse até perturbada. Aí eu digo, não vou escrever. Isso eu não vou colocar não. Coloque. Escreva. Não vou escrever. Aí eu não escrevi. Aí continuou o assunto. Aí isso aí, realmente... Eu acho que foi bom. Tem coisa que a gente tem que ser muito criterioso. Olha, gente. Mas realmente foi... Pode ter sido. Deixa saber. Eu quero saber assim, se há condições daquele que vem se comunicar, dar brecha para outro.